independente das realidades deste mundo, as obras de Deus acontecem com a perspectiva bem diferente das perspectivas humanas. Diante de um momento de dor, perseguição, a igreja não se dispersa, ela conserva e vive a unidade. Tendo o seu líder preso, sofrido, perseguido, a igreja não entra em desespero, ela entra em profunda oração a Deus, para nos lembrar que, quando nós acreditamos no auxílio do Senhor, na luz do alto, ainda que o sofrimento seja a realidade da nossa vida, a oração vai nos sustentar firmes na caminhada e no compromisso que Deus confia a cada um de nós. Porque eu sou isto, amados e amadas do Senhor. Quando Pedro se encontrava na prisão, conforme nos fala o próprio texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 5, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. É um testemunho de convicção, é um testemunho público da fé, mas é sobretudo a certeza de que a obra de Deus nunca vai ser paralisada por questões da ira, da perseguição, da rejeição, por questões da perseguição àqueles que o Senhor escolheu para serem os guardiães da sua doutrina, da sua santa palavra. Nós também, na nossa vida, na nossa caminhada, no dia a dia da nossa história, quando porventura nos encontrarmos em momentos difíceis, nós não podemos nos comportar como o mundo se comporta, na gritaria, na briga. Temos que nos comportar como filhos e filhas de Deus, na oração e na serenidade. Por vezes, se assim nós não procedermos, nós podemos até mesmo blasfemar contra Deus, achando que, por causa do sofrimento, Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandona, ainda que nós sejamos rejeitados, perseguidos e ignorados, sofridos e maltratados, açoitados na prisão. O Senhor, o justo Senhor, sempre estará conosco. O efeito desta unidade da igreja diante da prisão do seu líder naquele momento, que era Pedro, foi feita exatamente a libertação que Deus realiza na vida de Pedro, quando estava ele encarcerado com forte esquema de segurança, 4 grupos de soldados, sendo que cada grupo tinha 4 homens para manter na prisão aquele qual o Senhor escolheu para construir e edificar a sua igreja. Então, como nós falamos no começo, que a obra não é humana, a obra de Deus, ainda que os homens não aceitassem e não aceitam ainda hoje, como alguns continuam não aceitando, Deus sempre vai enviar os seus anjos para proteger os seus escolhidos. Amados e amadas, é preciso termos convicção, termos confiança e acreditarmos no Senhor, e tudo que nós realizamos em vista da salvação não será em vão. O Senhor, o justo juiz, vai nos coroar com a coroa da vitória, pois a obra que nós realizamos em nome dele não é para a nossa vaidade, não é para a nossa arrogância, mas é em vista da salvação de todos os homens e mulheres. Não podemos, amados e amadas, nos acovardar ou até mesmo acharmos que foi em vão todo esforço que nós empreendemos em vista da salvação de todas as pessoas. São Paulo, testemunhando a sua convicção e ao mesmo tempo consciente de que ele procurou cumprir tudo aquilo que o Senhor
tinha confiado a ele, ele chega ao término da sua missão sem se lamentar, mas agradecendo e louvando a Deus por ter ele assumido de maneira destemida, convincente, com todo o compromisso, determinação e lealdade, a missão que o Senhor lhe confiou. E por isso mesmo, ele sabendo que o seu momento já estava chegando, como ele escreve a Timóteo na segunda carta, ao dizer-lhe: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Paulo está fazendo um discurso de despedida, sabendo ele que o seu martírio já estava se aproximando, que a sua morte já estava chegando, por ser ele discípulo fiel do Senhor. Olhemos, meus irmãos e irmãs, olhemos a serenidade de alguém que sabe que vai morrer em defesa do amor, em defesa da salvação, mas que não se coloca em desespero, mas se coloca confiante nas mãos do Senhor. Isto porque o que sustentava a vida do apóstolo e deve também sustentar a vida de cada um de nós, não é uma bandeira política, não é uma ONG social. O que deve sustentar a nossa vida é exatamente a fé do Cristo ressuscitado, presente em nossa caminhada, presente em nosso meio, que nos sustenta e nos habilita a sermos seus mensageiros, independentemente das consequências que nós possamos sofrer, das retaliações que nós possamos passar, mas se nós de fato tivermos a fé na vida eterna, sabendo que a morte ora está por se aproximar, nós não vamos blasfemar e não vamos também recuar, pois aquele que nos escolhe, que nos envia, garante a todos nós o auxílio necessário para que a verdade eterna, que é o anúncio do amor do Senhor para a salvação e libertação de todos os homens e mulheres, jamais venha a ser negligenciada, jamais venha a ser negada. Então, o apóstolo, fazendo esse discurso de despedida, ele nos dá o testemunho público da convicção da missão que o Senhor tinha confiado a ele, ao nos dizer no versículo 7 da referida leitura: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Tudo que eu fiz, eu faria novamente com toda convicção, pois o que eu fiz não foi para a vaidade humana, não foi para acabar na realidade da dor da morte. Tudo que eu fiz foi para que a vida eterna pudesse de fato ser anunciada e abraçada por todos os homens e mulheres. Guardei a fé. A fé que sustenta cada um de nós na missão. A fé que sustenta cada um de nós no anúncio da palavra, quando nós nos deixamos ser conduzidos por esta palavra que nos fortalece, que nos mostra não o caminho da dor, apesar de passarmos pelo caminho da dor, mas a palavra que nos oferece a certeza da salvação, a alegria da vida eterna. Meus irmãos e irmãs, Cristo Senhor, Ele escolhe os seus, prepara os seus para sermos seus mensageiros, para sermos colaboradores da sua missão. No momento do Evangelho, o Senhor faz uma pergunta que aparentemente parece ser uma pergunta comum, e talvez não deixaria de ser uma pergunta comum. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Senhor faz uma espécie de sabatina, de uma ressonância sobre a sua identidade perante todo o povo, perante toda a comunidade. E então, os seus discípulos, sabendo quais eram as ponderações, as considerações que as pessoas tinham a respeito do Senhor, oferece ao mesmo Senhor que fizer essa pergunta as respostas ou as concepções que as pessoas estavam tendo a respeito de Jesus. E por isso os discípulos dizem: alguns falam que você é João Batista, que é Elias, que é algum dos profetas. Estas respostas confusas, não tão contundentes, não incomodam o Senhor, e por isso mesmo ele refaz a mesma pergunta para aqueles os quais estavam trabalhando na missão diretamente com ele. Então o Senhor assim prossegue: e para vocês que estão comigo, meus discípulos, quem eu sou para vocês? Quem é o Filho do Homem para vocês? Prontamente, aquele
que representava o grupo dos apóstolos, São Pedro, toma a palavra e diz em nome do grupo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Digamos juntos: Tu és Messias, o Filho do Deus vivo. É uma resposta na terra, mas que não veio da terra. É a resposta do céu, que veio do céu para a terra, para nós seguirmos aquele que é o único caminho de salvação para todos os homens e mulheres. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olhemos bem que Pedro não apresenta o Senhor como um agitador social, não apresenta o Senhor como um líder comunitário, não apresenta o Senhor como fundador daquele partido político, não apresenta o Senhor como defensor de direita ou de esquerda. Pedro apresenta o Senhor como de fato Ele é, com a sua autêntica identidade, o Messias. Quem é o Messias? É o enviado do Pai, é o missionário do Pai, é o Filho do Deus vivo que veio ao mundo não para nos inserir nesta ou naquela ONG, que veio ao mundo para se tornar para todos os homens e mulheres de boa vontade caminho de salvação, de esperança e do eterno amor. E é essa a realidade do céu que ele chega à mente de Pedro, ao coração de Pedro, e sai pela sua boca. O próprio céu então enaltece esta realidade que Pedro conseguiu assimilar e verbalizar diante dos seus companheiros, seus colegas, sobre a autêntica identidade do Senhor. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, que diz o Senhor: Feliz és tu, Pedro, pois não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai do céu. Quem revela Jesus para todos nós não são as ideologias contaminadas, perversas, muitas vezes querendo tirar de nós a pureza. Quem revela quem é Jesus para nós é o Pai do céu, que veio ao mundo através do seu Filho para nos salvar, para nos conduzir na sua graça e nos envolver no seu eterno amor. Meus irmãos e irmãs, quando nós sabemos de fato testemunhar com a profissão de fé quem é Jesus de Nazaré, nós então teremos as condições de sermos desligados dos nossos pecados na terra, para sermos eternamente ligados à graça de Deus no céu. E isto o Senhor então conferiu e concedeu a Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Desligado do pecado na terra, seremos ligados à graça do céu. Ligado ao pecado da terra, nós também seremos desligados da graça do céu. Meus irmãos e irmãs, quando Jesus concede a Pedro esta faculdade de ser esse sinal de esperança para nós, ele quer dizer que o que nos leva ao céu não é o pecado que nos atinge, que nos derruba. O que nos leva ao céu é a graça que nos edifica, é a misericórdia que nos perdoa, é o discernimento de seguirmos o Senhor em qualquer tempo, em qualquer lugar, independentemente das consequências que nós possamos sofrer, por sermos fiéis àquele que foi fiel ao Pai, fiel até a morte e morte de cruz, mas não abandonou a sua obediência ao Pai. Que nós também sejamos investidos da coragem de Pedro, sejamos investidos da coragem de Paulo, para nós imitarmos o Salvador, que mesmo diante da mais profunda dor, manteve-se obediente e fiel ao Pai, e então nós veremos a salvação um dia acontecer. E essa salvação vai acontecer para quem mergulha no oceano da fé, para quem conserva no coração a fidelidade a Jesus de Nazaré. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,